Olá, gente! Estamos de volta aqui para a segunda aula de Direito Administrativo. Nessa aula, nós temos dois temas. O primeiro são os demais princípios do direito administrativo e o segundo, os poderes administrativos. Ok? Vamos lá, então? Nós temos, em primeiro lugar, que tratar dos princípios que não estão expressos na Constituição, mas que estão expressos em outras leis. Nesse ponto, eu preciso da sua ajuda. Você precisa dar uma olhada numa lei. Tem uma lei que a sua prova gosta muito. É a Lei 9784 de 99. Lei 9784 de 99, 9.784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Essa lei, no artigo 2º, traz uma série de princípios que não estão expressos na Constituição, mas nela estão expressos, tá? Vamos lá? Nós temos aqui, em primeiro lugar, o princípio que a gente chamou aqui de 4.6, porque eu já vi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 são os princípios expressos na Constituição. Eu estou continuando aí com os princípios de direito administrativo e o princípio 4.6 é o princípio da razoabilidade. O que ele diz? Princípio da razoabilidade, conceito. Ele impõe a adequação entre os meios e os fins previstos em lei. Ele impõe a adequação entre os meios e os fins previstos em lei. Pois é, ser razoável é compatibilizar o fim que é o objetivo com os meios que eu tenho. Quando alguém, por exemplo, está querendo dissolver uma passeata, imagina a guarda municipal ou a polícia querendo dissolver uma passeata, a dissolução da passeata é o fim, é a finalidade. Mas eu tenho vários meios. Eu posso conversar para tirar aquela passeata da frente, porque tem que passar carro de polícia, ambulância, né? Eu posso bater, sair batendo, eu posso usar cacetete, eu posso usar arma de efeito moral, eu posso usar arma de fogo. Enfim, existem vários meios para chegar naquele fim. O que impõe o princípio da razoabilidade? Ele impõe a adequação entre esses meios que eu tenho e os fins. É claro que se a passeata é pacífica, não dá para chegar com meio arma de fogo de cara. O que é isso? Não é assim que funciona, tá? Então, ser razoável é fazer essa adequação entre meios e fins. É um conceito que está naquela lei 9784 de 99. Vamos voltar um pouquinho aqui para a nossa tela de PowerPoint. 4.6.2 são algumas questões sobre o princípio da razoabilidade. A primeira já vimos, ele está previsto, o princípio no artigo 2º, caput e parágrafo único, inciso 6, daquela lei 9784 de 99. Então, é no artigo 2º, na sua cabeça, e também no parágrafo único, inciso 6, da lei 9784 de 99. O princípio da razoabilidade, muitas vezes ele é confundido com o princípio da proporcionalidade. Dá uma olhadinha aqui, ó. A proporcionalidade, na verdade, é a medida da razoabilidade. É a parte matemática da razoabilidade. Então, a doutrina muitas vezes diferencia, mas na maior parte das vezes vai dizer, olha, bom, proporcionalidade é a medida, é a coisa mais matemática da razoabilidade. E por último, isso é muito importante para a sua prova, o princípio da razoabilidade, ele somente incide sobre atos discricionários. Ele só incide sobre atos discricionários. Vamos conversar um pouquinho aqui. É assim que funciona. Nós temos dois tipos de atos. Nós temos os atos vinculados, que são aqueles em que o agente público só tem uma opção, ele está vinculado àquela opção. E nós temos os atos discricionários, que são aqueles em que o agente público tem margem de liberdade para atuar. Gente, se eu estou dizendo que o agente público tem que ser razoável ao agir, eu não posso estar falando de atos vinculados, porque ato vinculado é aquele ato em que ele só tem uma opção.
não se aplica essa ideia de, foi razoável ou não foi. É uma opção só. Por exemplo, furou o sinal vermelho. Qual a única opção que tem mesmo? Aplicar uma multa. Não dá para dizer, tem que ser razoável aplicar a multa. Já tem o valor da multa lá, não tem que discutir esse assunto. Agora, ato discricionário é aquele em que o agente público tem uma margem de liberdade. Ele pode atuar do modo A, do modo B, do modo C. É aí que se aplica o princípio. Você vai dizer assim, veja bem, você tem que ser razoável, viu? Tá? Ao escolher uma dessas 3 opções, seja razoável. É igual a dissolução da passeata. Eu posso usar da conversa, de cacetete, de arma de efeito moral, de arma de fogo, eu tenho várias opções. É um ato discricionário esse de dissolver uma passeata. E aí vai se escolher a opção mais razoável. Ok? Ponto. Passemos aí para o próximo princípio, 4.7, vamos olhar junto na tela. Princípio da motivação, 4.7.1, conceito. Dá uma olhadinha no conceito aí. O princípio da motivação é aquele que impõe a indicação dos pressupostos de fato que determinam a decisão. Ele impõe a indicação dos pressupostos de fato que determinam a decisão. Tá? Há muita doutrina, alguns doutrinadores que vão falar que impõe a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Depois, na frente, a gente vai entender por que às vezes fala só fato, às vezes fala direito também. De qualquer forma, eu tenho que motivar. Eu tenho que explicar o fato que está justificando a prática daquele ato. Bom, que questões nós temos aqui para analisar? A primeira é que esse princípio da motivação não está na Constituição. Está onde? Nesse artigo 2º, caput, parágrafo único 7 da Lei 9784 de 99. Aquela leizinha que eu falei que cai bastante na prova. Outra coisa, é a regra. Motivação é a regra. Só que as exceções existem e é a lei que traz as exceções. Por exemplo, cai muito isso na prova. Para nomeação e exoneração de cargo em comissão, nomeação e exoneração de cargo em comissão, a gente não tem que motivar. Quando alguém nomeia uma pessoa, não pode ser parente, né? Mas nomeia uma pessoa para um cargo em comissão, não tem que ficar explicando por quê. Porque essa nomeação é de livre escolha, né, de quem nomeia. Não tem motivação, nesse caso, nomeação. E também não tem motivação para exoneração de alguém que está num cargo em comissão. Você manda embora. Entra fácil, sai fácil. Quem é cargo em comissão, cargo em confiança. É uma exceção, gente, mas é a Constituição Federal que vai dizer, não tem que motivar, viu? Livre provimento e livre exoneração. E aí, tem uma discussão aqui que é da motivação aliundi. Você está vendo aí na letra C? Motivação aliundi. Vamos conversar um pouquinho aqui. É assim. A pergunta que a prova gosta de fazer é a seguinte. Bom, já sei que motivar é a regra. Tem que motivar. Que eu só não vou motivar quando a lei expressamente disser, você não tem que motivar nesse caso. Aí vem a prova e pergunta assim, é possível que uma autoridade apresente a motivação, fazendo referência à motivação dada num parecer dado anteriormente? A sequência é assim, tem um caso X perguntando para a administração pública, né, se é possível contratar sem licitação. Aí vai lá um procurador do município, procurador do estado, procurador federal e dá um parecer. E coloca lá assim, olha, estou dando aqui um parecer, né, no sentido de que é possível a dispensa de licitação nesse caso. Aí ele explica por quê, ele faz toda uma motivação. Aí vai para a autoridade. A autoridade vai lá e coloca, olha, com base no parecer de folhas tal, que é o parecer daquele procurador, autorizo a contratação com dispensa de licitação.